acabou de perceber que a gente tem meio que um delay aqui com o Wendel. Então, acho que eu vou até começar com ele para ele poder explicar um pouquinho mais. Estou sentindo a falta do Wendel presencial aqui, porque... e a caravana, porque o Wendel foi eleito o profissional de marketing e vendas do ano do Publish News esse ano. E só para vocês saberem, no prêmio, ele levou literalmente uma caravana para participar lá. Sei lá, umas 30 pessoas da equipe dele acompanharam e foram prestigiar o Wendel nesse prêmio, que ele acabou vencendo no final das contas. Bom, a nossa mesa fala sobre os desafios da distribuição e nesse pós-Covid também. Não sei se a gente pode chamar de pós-Covid, com o Wendel convidado nesse momento, mas eu queria saber de vocês três, começando pelo Wendel, que está aqui com um delay e já pode contar primeiro para a gente, como que vocês enfrentaram esse momento, as dificuldades que foram durante o período mais difícil da pandemia. Porque, assim, a gente sabe que a distribuição é essencial para a cadeia do livro e a gente não vai para frente sem vocês. Então, queria primeiro saber das experiências dessa fase mais difícil, sabe? E saber um pouquinho de como foi vocês lidarem com isso. O Wendel pode começar. Tá, bom, primeiro eu queria agradecer o convite por estar participando. É uma honra poder estar aqui com colegas tão capacitados aí, o público tão seleto, e agradecer. Bom, foi um período muito difícil, o Covid pegou todo mundo de surpresa, ninguém esperava um lockdown assim da forma como foi, as estruturas, eu acredito que não só a Catavento, né, mas nenhuma estrutura estava preparada em nenhum ponto para esse tipo de fato. E a gente teve que aprender no dia a dia, né, a como lidar com isso. E uma das coisas que a gente aprendeu muito rápido foi entender internamente que as pessoas, né, o time, ele é muito capaz. Eu acho que isso em todas as estruturas, né? Então, o time acabou brotando ideias ali, muitas ideias. A gente olhava um para o outro, falava, e agora? Falava, né, o que vai fazer? Como a gente vai fazer para essa livraria que está fechada, mas ela existe, ela não encerrou as atividades? Como a gente vai fazer com esse pessoal? Então, a primeira coisa que a gente fez nessa dificuldade toda, a gente montou um esquema. Meu time foi todo mundo para casa imediatamente. Aí foi um primeiro aprendizado, que é aprender a trabalhar de casa. A gente entendeu que rapidamente que não ia voltar, e a gente acabou indo para casa e entender como seria isso, como seria falar com as pessoas e interações longe da estrutura. E a primeira coisa que a gente definiu foi que o time ligaria para todos os nossos clientes, ou, na medida do possível, os que conseguisse falar, e falar que nós estávamos aqui. E se a gente pudesse fazer algo, né, o que tivesse ao nosso alcance, nós íamos fazer, mas a gente estava ali. A gente não estava ligando para vender, para oferecer nada, mas a gente estava ligando para falar que está presente. Tá? Então, foram algumas ações, aí a gente criou outras frentes, mas o principal aprendizado que trouxe, né, nesse momento foi que gritou muito a questão pessoas. Né? O lado humano, ele prevaleceu em todos os sentidos, tanto na tratativa com as equipes, porque a gente trabalhando lá, gente em casa, como é que era isso, né? Pessoas estavam protegidas, pessoas estavam ali enfrentando isso, né? Mas a questão do coletivo, ela gritou e fez com que a gente nos tornasse mais fortes e tentasse estender isso aos nossos clientes. A gente aprendeu também que a gente precisava sair da caixa logo, né? Então, a gente está em estrutura fechada, a gente, como distribuidor, olhou o tamanho e entendeu que a internet estava ali e tentou atender da maneira mais rápida possível aí os anseios da internet. Na verdade, como propósito, a gente quer levar o livro ao consumidor final. Então, a internet, ainda bem que já estava desenvolvida, vinha se desenvolvendo no nosso mercado, mas ajudou muito, né, a manter essa estrutura. Então, pessoas, olhar para outros canais, como a internet e alguns outros ali que foram construídos durante a pandemia. Muito do que a gente vive hoje, a gente construiu nesse período, né, que foi construir relações, que foi olhar para frente, que foi tentar criar essa ponte, né, daquele momento Covid para um pós-Covid,
né? Então, a gente entendeu que a gente precisava construir coisas naquele momento. Então, foi isso que nos ajudou a passar por isso, né? Atendendo, acolhendo os nossos clientes, construindo novas coisas. A gente não parou um minuto, né? Apesar do home, a gente trabalhou intensamente, construindo pontos, construindo alianças, pensando em novidades, né? Parte da cabeça era, putz, né? A gente está vivendo um caos. E parte da cabeça era, vai acabar, vai passar. E depois que passar, as coisas vão estar diferentes, a gente precisa entender como está jogando nesse novo cenário, tá? Então, isso nos ajudou a passar. Então, essa foi o grande momento da Covid. Acolhimento, muito trabalho olhando para frente, né? E muito entendimento do quanto esse time é importante, quanto que as estruturas têm pessoas geniais, né? Que às vezes no dia a dia a gente passa batido em alguns detalhes, mas olhando para dentro e vendo o quanto é genial. Isso foi assim que a Catavento passou o momento crítico do Covid. A experiência do Wendel é parecida com a de vocês? Como é que foi na Bookwire, Joana? A Bookwire, por ser uma empresa de livro digital, ela acaba tendo um lugar muito diferente nesse processo todo, mas eu acho que o centro, na verdade, da experiência é muito parecido, porque é muito suporte de time, é muito trabalho, porque você vê num lugar em que você tem uma demanda nova e crescente em relação ao livro e ao livro digital, e de perceber que você precisa estar ao lado do seu cliente. Assim, você tem que, né, no nosso caso não foi ligar, mas a gente tinha muita reunião, assim, reunião o dia inteiro de 9 às 9, sabe? Tá cansada do Zoom, né? Exatamente. Então, assim, foi um momento que a gente está nesse lugar privilegiado de já estar com o barco apontado para quando veio essa grande onda que ninguém esperava, né? Então, nesse caso, o digital é muito privilegiado mesmo, não tem outra palavra para isso, não é questão de sorte, né? Para falar, que sorte na pandemia, acho que não tem ninguém que teve sorte na pandemia. Mas a gente tinha todo direcionado para que as coisas funcionassem. Só que a gente não esperava que fosse funcionar tanto, né? Eu acho que as editoras estavam muitas estavam prontas para aquele momento, mas muitas não estavam. Elas queriam estar no dia seguinte. Eu quero amanhã já estar pronta para tudo meu que é do digital está funcionando perfeitamente bem. E como elas não estavam, né? Nem sempre a gente serviu como esse suporte. A Bookwire foi o que a gente sempre se propôs a ser, né, o braço direito das editoras no digital, e elas estiveram precisando cada vez mais desse braço. Então, imagina 600 editoras precisando desse suporte específico nesse momento muito crítico, em que ninguém sabia o que ia acontecer, quanto tempo ia durar, todo mundo só sabia que elas queriam que os leitores que estavam em casa, presos, né, tivessem com livros na mão. Então, esse momento, né, para resumir, crítico inicial foi de muita demanda de trabalho, muito aprendizado para as editoras e muito crescimento do digital, tanto na cabeça delas de, olha, isso realmente é importante, quanto para o público leitor mesmo, né? Tipo, nossa, existe livro digital, vou começar a ler, né? Foi um momento bem rico nesse sentido, assim, intenso, né? Assim, tudo um dia depois do outro. E na Loyola, Rafael? Para a gente, queria começar cumprimentando meu amigo Wendel aí e desejando uma boa recuperação, Wendel, que você volte logo aí. Acho que tem uma galera aqui que veio para te ver pessoalmente, te dar os parabéns aí pelo prêmio, né? Muito merecido. Para nós, a realidade é um pouco parecida também com a do Wendel, com a Catavento, né? E outros parceiros. A gente foi muito pego de surpresa. E todo dia era um dia novo. Então, todo dia a gente sentava e se reunia pela manhã. Como é que vai ser hoje? O que a gente pode fazer amanhã? E o mais legal é que, assim, realmente, nós se preocupamos muito com essa questão no contato com o cliente, com os fornecedores também, porque, do mesmo jeito que a gente procurava os clientes, eles já estavam nos procurando para entender como é que tudo ia ficar. E o que a gente preparava, o que a gente podia fazer para ajudar de alguma forma, né? E era um desafio constante, assim, diariamente, porque a pandemia nos fez reinventar todos os dias. Se a gente tinha algum tipo de acômodo, naquele momento a gente já não tinha mais. A gente tinha que se mexer constantemente e a gente aprendeu muito com os clientes e com os fornecedores, porque a gente teve apoio de todos os lados da mesma forma que a gente apoiou. Foi um momento de aproximação, né? Eu me aproximei muito do Wendel, da Catavento, as distribuidoras, a gente se reunia, né, Wendel, toda semana online,
mas pensando no que a gente iria fazer, no que a gente podia fazer em conjunto. Somos concorrentes, é óbvio, o mercado faz parte, mas a gente está sempre pensando tudo junto. Legal saber que teve essa troca de experiências entre vocês para poder resolver esse problema mútuo, né? Porque como lidar e como reinventar todo dia numa situação que a gente não sabe realmente o que vai acontecer, né? Foi minha primeira, na verdade, assim, eu assumi a gerência comercial em janeiro agora, né? Mas eu já vinha, eu era gerente de compras, então eu já vinha participando de algumas coisas, junto com o gerente de vendas anterior. E foi um momento realmente de eu me aproximar, e foi muito legal a troca, assim, foi muito bacana, porque, além de tudo, eu tive a oportunidade de conhecer melhor o Wendel, conhecer melhor o Michel, da inovação, o pessoal da Dizal, parceiros nossos, né, que a gente se apoia. Então, assim, às vezes eu estou com dificuldade, aqui na Bienal, por exemplo, acabou o livro do Abel, Claudinha, me socorre, me mandou 100 livros. Então, a gente tem essa troca, a gente tem essa ajuda, entendeu? O Cimei está até aí. Mas o próprio Cimei falou, gente, se acabar, a Catavento tem um pouco mais, pega lá com eles. Então, a gente tem essa troca. Eu acho que isso é legal. Às vezes, um livreiro chega para mim e fala, poxa, eu estou com um evento com um autor lá, você tem um livro para me emprestar? A gente, na Covid, foi mais ou menos isso. No período de pandemia, a gente fazia o que a gente podia para ajudar o próximo. Não era só uma questão de ganhar, de ter lucro, de ver margem. Não, não. O que você está precisando? Vamos ajudar. Porque se um quebrar, já é ruim para todo mundo, né? Esse mercado... E tem a questão da tecnologia, né, que veio para ficar. Porque, assim, quem não tinha um site, hoje tem. E se ainda não tem, vai ter que ter. Integração, API, enxergar estoque, toda aquela coisa de ter que passar e-mail, ligar. Hoje não, hoje você está enxergando via sistema. Então, assim, a gente... Vamos falar das coisas boas depois, mas os desafios são esses, né? A gente aprendeu muito com tudo isso. A pandemia, tirando a parte triste, que realmente tivemos muitas perdas, né? Mas acho que para o nosso mercado tem muita coisa boa também. Essa aproximação foi uma delas. Bom, antes de falar das oportunidades e das coisas boas, eu queria... já entra nas coisas boas. Essa parte do digital, que cresceu muito, né, Joana? A gente viu que os números da Bookwire que vocês apresentaram e relacionado aos livros digitais cresceu muito na pandemia, porque, óbvio, as pessoas estavam em casa e procuraram uma nova forma de se conectar com os livros ou encontraram nos livros uma maneira de ficar dentro de casa. Como é que foi essa experiência de lidar também com o digital numa maneira geral durante a pandemia, e o quanto que a Bookwire cresceu com esse detalhe que a pandemia trouxe para vocês? Assim, hoje em dia a gente já tem um olhar que seria esse pós-pandemia, né? Imagina que a gente vai falar depois, mas esse momento não tão crítico da pandemia e alguns meses depois, 2021, foram um crescimento assustador em termos de receita, né? Não só para a gente é só a pontinha, né? A gente ganha só um pouquinho do que as editoras acabam ganhando, mas para as editoras mesmo, elas realmente tiveram um crescimento assim de 2 dígitos em muitos casos. Em alguns casos, o digital passou a ser 20%, 30% da receita da editora, em alguns meses até mais. Então, de certa forma, foi um novo olhar para o digital dentro da editora, como não só, eu não estou fazendo só aquilo ali por marketing, né? A gente vê muita gente usando o digital para fazer propaganda, para, de fato, colocar os seus livros em lugares privilegiados da loja, que nem sempre você consegue no caso do físico. E na pandemia, não, olha, isso aqui de fato pode me trazer uma receita que talvez me salve nesse momento, né? Talvez nesse momento de pandemia, em que eu não consigo necessariamente vender tantos livros, eu vou conseguir ter no digital a receita que paga as minhas contas e me mantém seguro até essa maluquice, né, passar. Então, foi um crescimento muito significativo. Eu acho que o ponto principal, até foi comentado pelo Marcelo, é que no início da pandemia, as editoras perceberam que existia esse público precisando de algo para fazer em casa, inclusive colocaram livros com descontos absurdos ou muitas vezes de graça. Então, ela, de certa forma, construiu um público leitor para um formato que não estava acostumado. E aí, com isso, a venda posterior aconteceu organicamente, né? E também com muito incentivo de redes sociais, as editoras estavam muito presentes. Eu acho que essa parte da tecnologia, né, o quanto falta para o mercado editorial estar com isso, faltava muito mais, né? Tá com isso organizado e azeitado, a pandemia fez eles perceberem que não, a tecnologia tem que ser parte do nosso dia,
ela importa não só para a venda de livro digital, mas para o livro físico no digital, que a gente vê que hoje em dia é uma parte muito grande, né, da cadeia do mercado editorial como um todo. E, assim, para a gente foi muito interessante. A Bucoia sempre foi, na verdade, uma referência na distribuição digital, então a gente só se manteve nesse lugar, mas interessante de perceber o quanto a gente podia ajudar as editoras a chegarem nesse lugar, né, e acompanhar esse crescimento junto com elas. Bom, a tecnologia faz parte, acho, do trabalho de vocês, 24 horas, todos os dias. E eu queria saber o que vocês podem elencar para mim, para a gente aqui, de que foi um fator principal. O que mais ajudou vocês em termos de tecnologia e sei lá, soluções que você conseguiu encontrar na Loyola, você, Wendel, na Catavento, e para você também, Joana, que fez a diferença realmente, efetivamente, em apresentar um resultado rápido? Quer começar aí, Wendel? É sempre difícil falar depois do Wendel, tá? Mas você está eu deixando, passo você está a dando palavra para ele, mas eu posso começar vai, Rafa, também. eu deixo você começar agora, Rafa, vai. Vamos lá, então. A gente aprendeu muito. Uma das coisas assim que eu já até falei antes também, a gente trazer soluções para quem não tem braço, às vezes. Então, primeira coisa, por exemplo, é a gente fazer a parte de cadastro no MetaBooks, que a gente enxerga que é muito importante dentro da nossa casa. Então, para que o editor, ou muitas das vezes a gente apresentar isso para o livreiro, sabendo que ele pode receber... Porque assim, a gente recebe às vezes algum livreiro que quer abrir uma livraria, mas como é que eu faço para cadastrar os livros? Hoje a gente tem a solução. Olha, tem uma plataforma assim, assim, assim. Só que tem muitos editores também que não sabem nem o que é o MetaBooks. E aí a gente inicia, dá o primeiro passo ali dentro da nossa casa. Então, a gente tem uma parceria com o MetaBooks, a gente assume esse custo, óbvio, mas tem uma condição bacana aí. Mas para a gente é muito importante com que ele entenda a importância de estar no MetaBooks. Essa foi uma. Outra é a questão de APIs, né? A gente investiu muito nisso e continua investindo. Então, hoje a gente tem integração própria, o que a gente não tinha, porque a gente sabe que tem vários livreiros ainda que nem sistema tem. Então, a gente tenta trazer essa solução também para dentro da livraria, de alguma forma que seja na realidade dela, porque a gente sabe que o custo hoje de um sistema é bem caro, dependendo do tipo de livraria, do perfil, do tamanho, né? É um investimento alto, mas é um investimento que vale a pena, porque você tem todos os controles, você consegue fazer ali um levantamento, uma reposição, um acerto de consignação. Muitos ainda ficam ali no papel controlando, e é bem complicado, né? Então, você ganha agilidade. Muitas das vezes, você precisa ter 2, 3, 4 funcionários só para fazer aquilo ali. E com o sistema, você consegue usar esses... Não mandar embora, pelo amor de Deus. Mas usar esses funcionários com mais criatividade para outras coisas, né? Para vender mais. Então, tem muita coisa que a tecnologia trouxe para a gente e ajudou nesse sentido. Até para deixar as editoras na mesma página que vocês, né? De, tipo, estar no mesmo caminho e poder também crescer com essa tecnologia. Durante a pandemia surgiram várias editoras. A gente vê vários colegas saindo da editora e abriu a própria editora. Ou o livreiro que saiu de alguma livraria e abriu a própria lojinha dele, seja online ou seja física. Então, a gente tem que apoiar todo mundo. A gente tem aí a questão da guerra de descontos, né, da venda online e tudo. E a gente vem fazendo um trabalho, a gente vem conversando. O próprio livro do Abel Ferreira aí foi um exemplo que a gente tentou controlar ao máximo de não dar desconto a pedido da editora. E isso é muito bacana. Então, assim, a gente tenta apoiar de todas as... Acho que eu estou falando um pouco longe, né, gente? Desculpa. Agora eu vi que minha voz melhorou. A gente tenta apoiar de todas as formas, né? Acho que é isso. O Rafael falou bem, hein, Wendel? Complementa aí. Dá uma aula, Wendel. Me ouvem, porque para mim está travado aqui a imagem, mas vocês estão indo, tá ok? Tudo certo. Maravilha. Bom, é isso. Eu acho que a tecnologia é algo muito sociável hoje no mercado. Eu tenho um jargão hoje que eu costumo dizer que o mercado livreiro e a tecnologia, eles nem flertam ainda, que dirá namorar, né? Porque é uma dificuldade muito grande. A gente desenvolvimento tecnológico muito forte nos últimos 3 anos. A gente tem muita dificuldade
mas a gente apostou, investe muito nisso, que é na questão das integrações. A Catavento, né, eu acho que falando ali representando vários agentes que contraceram comigo diariamente, integração é algo que a gente precisa trabalhar, e eu vejo como uma das soluções para o nosso mercado. Tá? Então, é a possibilidade de você integrar o teu cliente, as tuas mecânicas, seja visualização de estoque, recebimento de pedido e entrega, inclusive, ao consumidor final. Eu acho que as editoras precisam investir muito mais na questão de se integrarem aos seus clientes, né? Se integrar. Os distribuidores são hub, né, no mercado. Então, as editoras precisam conseguir ter esse papel de se integrar. Eu acho que acabou essa questão de grandes estoques, né? A editora transfere para o depósito do distribuidor ou do livreiro, né? E depois esse livro volta. Não, a integração resolve muita coisa na nossa cadeia e o que a gente tem que apostar é integração. Acho que a editora precisa disponibilizar ali o seu metadado de forma correta, tanto para a Metabooks quanto para o seu fornecedor. O seu cliente, o distribuidor ou o livreiro tem que conseguir levar isso da melhor maneira possível ao consumidor final. Então, acho que integração é o grande ponto de solução de problemas daqui para frente. E a gente tem um desafio muito grande tecnológico, porque você vê que tem integradoras que têm N problemas no dia a dia, não sobe metadados, corta dados, enfim. Quando funciona é tudo lindo, né? A gente hoje tem, sei lá, 60 clientes integrados a Catavento, sei lá quantas editoras, mas a gente sabe o quanto a gente lutou para chegar a esse número durante os últimos 3 anos e os desafios que a gente tem no dia a dia. Todo dia é um desafio diferente, todo dia a gente entende que o mercado livreiro ele precisa ser mais olhado por essa galera de tecnologia, porque é muito SKU, é muito lançamento, é metadado, é um pouco diferente do que acontece nas outras cadeias. E eu acho que o grande X da questão é tecnologia e integração. Acho que é o que a gente tem que colocar na cabeça, trabalhar aí para o presente e futuro. No caso da Bucoyer, como sempre, né, aqui é um pouquinho diferente, porque a Bucoyer é uma empresa de tecnologia, a gente respira tecnologia quando, né, as pessoas tentam entender assim, o que a Bucoyer faz exatamente, é justamente essa integração que vocês estão agora, né, cada vez mais fortalecidos e construindo no físico, né? Então, de alguma forma, tudo que a gente constrói, tudo que a gente cria, né, nossa equipe de TI, assim, todo mês investindo muito dinheiro em tecnologia, justamente para facilitar para a editora que esse fluxo entre ela e a loja não tenha nenhum tipo de soluço e ela nem sinta, na verdade, né, que o livro dela digital saiu de lá e foi para a loja, está sendo vendido, o preço está indo, os metadados estão indo, né, de alguma forma, o nosso trabalho sempre foi esse de estar por trás. Então, na verdade, o desafio nosso é o oposto, é fazê-las perceberem o valor do trabalho que a gente tem em construir essa plataforma super robusta e fazê-las usarem, assim, olha, você tem uma plataforma aqui, eu tenho uma equipe que vai te dar suporte, tem equipe de marketing, tem equipe de impressão sob demanda, tem todo mundo ali, né, que vai estar cuidando disso, audiobook, para te ajudar, mas use o máximo que você puder dessa plataforma, porque por trás dela tem muita tecnologia, tem muito suporte que, por si só, você já conseguiria navegar e construir a sua distribuição muito bem. Então, o nosso desafio é mais fazer as pessoas usarem tecnologia do que, de fato, problemas de tecnologia ou investimento necessário, né? E complementando um pouco o que o Wendel falou, ele falou que leva muito tempo realmente para chegar no patamar que eles estão hoje. A gente está começando, né? É um passo muito árduo mesmo, porque a gente depende de muitos integradores. Então, assim, por mais que a gente tenha em casa, a gente tem que ter um integrador de quem vai mandar, vai passar por nós, para quem a gente vai mandar, tem que receber da forma certa. E o mais difícil é fazer os programadores se entenderem. Não sei se tem algum programador aqui, desculpa, mas admiro demais os programadores, porque eles são gênios, mas é muito difícil de fazer eles se entenderem. Todos têm razão, então a gente tem que entrar ali, a gente do comercial, não, com jeitinho, vamos lá, a gente precisa fazer isso aqui assim, mas por que você quer? É um trabalho muito árduo que muitas das vezes não sai do dia para a noite. A gente está com um projeto Conexão Livrarias lá do Mercado Livre, que a gente ainda não conseguiu integrar, porque uma hora vem para a gente, beleza, colocamos, está funcionando, subiu. Chega lá, não foi, algum momento parou em algum ponto. E aí volta a informação, faltou alguma coisinha, o cara tem que revisar todo o projeto e ver o que está acontecendo. Aí vai, agora faltou mais alguma coisinha. Então, assim, é um processo bem complicado mesmo,
mas que a gente vem investindo bastante porque a gente entende também que é a solução para o nosso mercado. Eu acho que um dilema da tecnologia, né? Porque eu acho que os programadores, eles trabalham com sistemas que também são difíceis de serem integrados, né? Existe assim, você vai ver em qualquer comércio, seja de meia ou de livro, tem uma ponta, tem outra, e de modo geral elas não conversam. Então, eu acho que a sina do programador é justamente essa, né? E eu fico pensando, assim, nas experiências que eu já tive anteriores, eu lembrei agora de Saraiva, que aí sai uma pessoa que fazia tudo aquilo, aí o programador que chega. Então, assim, é um universo, tem alguém que trabalhou aqui muitos anos na Saraiva, você pode contar, assim, você fala, nossa, saiu a pessoa, tem mais 2 meses para conseguir entender o que ela estava fazendo, né? Então, é difícil, mas tecnologia não é uma... Teve gente da plateia que se identificou, porque deve ser um processo complicado. Acho que todo mundo no mercado se identifica com a dor de ter trabalhado com a Saraiva, né? Assim, muitas das vezes, quando isso acontece, ele prefere fazer tudo de novo do que mexer no que já existia, aí começa do zero. Talvez seja até mais rápida, né? Pode ser. Bom, e a gente vive está no momento que é complicado, porque tudo está caro, tudo está difícil para a gente, tudo está difícil, a gente sabe. E eu queria saber de vocês, como é que está lidar com isso? Margem de lucro, como diminuir custos ao mesmo tempo que vocês estão lidando com tecnologia, que a gente sabe que é uma coisa cara, que é demorada e que precisa de muito investimento. Como lidar com isso? Quais soluções vocês conseguem encontrar, cada um na sua empresa, para poder manter essa margem alta, sabe? E continuar a fazer o negócio funcionando bem? Bom, no início da pandemia, acho que todo mundo precisou apertar o cinto, não tem jeito, né? Então, a gente, de alguma forma, a gente propôs para alguns funcionários que já estavam aposentados, se eles queriam parar naquele momento, que era necessário, a maioria aceitou. Então, a gente fez tudo muito amigável. Se tivesse que mandar um funcionário embora, por exemplo, a gente analisava se ele morava com os pais, não era casado, se tinha filhos. Essas reuniões diárias fazia a gente pensar em tudo isso. E, de alguma forma, a gente precisou apertar o cinto, não tem jeito. Falar que não é mentira. Mas sempre com muita consciência no que a gente estava fazendo. E investimento nunca é demais, ainda mais em tecnologia. Nosso diretor sempre fala, vai trazer resultado? Então, eu assino. Ele não quer assinar se não for trazer resultado, mas a gente espera que traga, sempre. O maior desafio hoje é a venda do livro, né? Acho que a gente tem que ter essa verba de investimento em tecnologia, de investimento em sistema, em API, em integração, porque a gente entende que isso vai trazer resultado na venda do livro, que é o nosso objetivo. Nós estamos ali para fazer o livro ser vendido através da livraria, através do site, através do distribuidor, de alguma forma a gente quer que o livro seja vendido e chegue à mão do leitor. E não acho que seja um problema para a gente investimento, não. Num corte de gastos, assim, a gente vê muita dificuldade na questão de descontos de livro, negociação com as editoras, cada vez mais a editora acha que a gente está apertando, mas é porque o livreiro também nos aperta. É uma outra discussão que eu acho que não faz sentido agora, mas é muito particular também de cada empresa, né? Mas a gente tem autonomia lá de questão de investimento para a parte de tecnologia, isso é muito bom. A gente tem esse suporte da empresa. Bom, para você, Jana. Esses debates com distribuição, né, que a gente já teve até, esse é o segundo, na verdade, teve um durante a pandemia também, eu sempre fico sentindo que eu sou o primo rico, quando, na verdade, o digital é 6% do impresso, então, na verdade, nem sempre a realidade é essa, mas o que aconteceu com a gente em termos de perceber a nossa margem diminuindo, especialmente por conta das pressões, né, que existem no mercado, margem diminuindo por falta do consumidor ter né, dinheiro para comprar as coisas, mas também porque as lojas acabam querendo cada vez mais, né, aumentar um pouco a margem em cima da editora, a editora vai querer aumentar a margem dela na distribuição, e é um grande ciclo. O que a gente fez, principalmente nos últimos meses, é sempre estar procurando novos negócios que favorecessem o comércio do livro de modo geral. Então, bibliotecas, modelos de assinatura, qualquer outra possibilidade que a gente tenha, na tecnologia mesmo. Então, hoje em dia, a gente tem investido, a Buquai criou, né, teve uma mesa com o nosso CEO, o Ian, sobre a NFT,
que é você conseguir criar de alguma forma tokens ou mimos, digamos assim, né, numa palavra mais que a gente conhece, digitais, que possam ser vendidos para o livro digital. Então, sempre tentar encontrar modelo de negócio para amanhã. Então, biblioteca e assinatura já está acontecendo, SP Leituras, a gente tem a Biblion aí com um stand gigantesco, e para daqui a 10 anos, o que vai estar no mercado acontecendo. Então, impressão sob demanda, né? A gente comprou a Book 2 justamente pensando nesse próximo passo, audiobook, a gente está esperando esse formato, né, deslanchar, a gente está sempre com esse investimento no que vai ser o próximo produto, o próximo formato que vai conseguir trazer para a editora essa folga, esse respiro, porque a gente também não quer tirar da margem da editora, né? Se está todo mundo perdendo, a gente cria outras formas de conseguir dinheiro. Acho que essa é a lógica. E aí, Wendel? Ops, bacana. A minha fala vai ser, eu vou tentar dividir em dois pontos. A primeira, eu acho que todas as empresas, pós essa pandemia, acho que deveriam trabalhar com modo crise ligado, né? Modo crise on, aí. Porque tem que olhar todo momento para dentro dos seus custos, suas estruturas, entender como consegue otimizar cada ponto, tá? E o outro ponto é a diversificação de negócios, tá? Eu acho que o que nos ensinou esse momento foi que a gente não pode ser dependente de um único segmento, de um único negócio, de um único cliente. A gente não pode ter nosso faturamento muito alocado em um determinado cliente. Então, acho que isso é um exercício que todas as estruturas, né, precisam fazer. Tá? Se eu vou levar da Catavento, né, para uma livraria, por exemplo, livraria, se 100% da sua venda acontece com o seu público físico, está errado. Né? Ela tem que ter um pouquinho ali de venda nas redes sociais, através do Insta, do Face, de alguma forma. Ela tem que ter marketplace, sim, meu entendimento. Ela tem que ter site, sim. Ela tem que explorar os canais online para ela não ficar dependente de um único canal de venda. Então, acho que a diversificação de negócios, como a Joana falou, buscar novas fontes de receita, sempre buscar novas fontes de negócio, é isso. E com relação à margem em si, né, que o Rafael citou, eu acho que é um problema, a Joana também citou, acho que é um problema geral, acho que tem que haver um diálogo aí, principalmente nós, distribuidores, Rafa, é um desafio que nós vamos enfrentar, nós, inovação, e todos os distribuidores, é um diálogo que tem que ser aberto pela nossa estrutura de custo frágil, né, de margem frágil, né, nós estamos no meio, nós somos a ponta, nós somos o agente mais frágil em termos de margem, mas nós temos do outro lado onde estão os clientes, nós temos os nossos fornecedores, e muitos dos nossos fornecedores não sabem onde estão os nossos clientes, por exemplo, não sabem que existe uma livraria lá, mas talvez a gente não tenha uma força de venda necessária por conta dessa estrutura da margem, a nossa ser mais fraca, de chegar a isso. Eu acho que tem que haver um diálogo de a gente sentar e fazer essa cadeia conversar no ponto que a editora consiga chegar através de nós a esse ponto de venda. Talvez eu não tenha força, né, por conta da nossa estrutura de negócios, de fazer isso chegar lá. Eu não consigo contratar um exército de pessoas, eu não consigo promover sozinho uma tecnologia que dê o melhor proveito entre o fornecedor, tudo que o fornecedor produz e desempenha o seu produto, e levar à livraria. Então, acho que esse diálogo, eu acho que é o grande X da questão para o futuro, que é como o distribuidor consegue, com tecnologia, com diálogo, com construção a quatro mãos, fazer com que o produto da editora chegue a um cliente que ela desconhece, de repente, que exista, mas nós conhecemos por conta do modelo de negócios, e também fazer com que essa livraria tenha esse produto, né, que está ali, a gente às vezes está no meio aqui e não consegue fazer isso bem. Então, acho que o grande X da questão vai ser essa conversa entre nós para fazer com que o A chegue ao B, né, de maneira mais viável possível, respeitando as estruturas de margem que a gente tem aqui no meio do caminho. Eu acho que é um diálogo que a gente precisa caminhar para isso, que eu acho que vai ajudar muito a refletir essa questão, que engloba um pouquinho de tudo que a gente falou aqui: tecnologia, margem, custo, né, diversificação de negócios,
Eu acho que acabou, né? Tem que acabar esse negócio do pior distribuidor, não, porque a editora vai atender o meu cliente. A editora precisa parar de olhar dessa forma, não, mas vai performar bem no distribuidor, eu vou lá e vou atender e vou dar mais margem. Não, é um negócio de cadeia. A editora não consegue chegar lá, essa livraria não consegue ter esse produto se não passar por esse caminho. O Brasil é gigante territorialmente, e aí a gente tem um desperdício de energia, acho que de custo de todos os lados. A livraria tentando mais desconto direto, a editora fazendo uma ponte direta sem estrutura e não consegue manter isso por muito tempo, e afogando as margens aqui da distribuição. Então, acho que esse diálogo precisa existir para que a gente consiga otimizar essa operação de distribuição no Brasil. É todo mundo trabalhar junto, né? Para fazer isso funcionar. Bom, a gente está quase acabando o nosso tempo, então vou abrir para as perguntas. Alguém tem algum desabafo para fazer? Os desenvolvedores ali, o pessoal de tecnologia? Nenhuma ainda? Ah, duas. Joana, a Bookwire, ela vem de vendas de e-books. Gostaria de saber de você, qual foi o maior desafio com a compra da BOK2? Porque agora as vendas também são através de livros físicos. Então, para você, como é que foi essa aquisição e como tem sido o processo dessa compra? E para você, quais são os conhecimentos que você tem adquirido com a compra da BOK2? Obrigada. A BOK2 foi comprada no final do ano passado, a gente está no momento ainda, né, não sei se todo mundo sabe, no mercado de integração, então, nesse momento, a gente está mantendo a operação da BOK2 do jeito que ela... Né, adaptando tudo, mas mantendo separada, e o sistema da Bookwire está se preparando para receber essa demanda, né, esse processo interno que vai ser para nós muito gratificante quando acontecer, porque vai ser uma plataforma única, que é o que a gente gostaria de ter, a gente chama a Bookwire OS, que é One Solution, para todos os formatos. Então, assim, para mim, está sendo muito aprendizado, porque eu tenho 10 anos de carreira no mercado editorial e são todos no digital. Eu fico maravilhada com entender como é que funciona, formatos, né, tamanho, papel, produção, entender das gráficas, conhecer um pouco nos bastidores, na verdade, porque eu fico assim lá só acompanhando, né, de perto. E o que está sendo muito interessante é perceber como é um mercado gigantesco, o mercado do impresso. Assim, esse desafio que, quando eles falam do número de SKUs para o impresso, eu falo, nossa, realmente é um mundo à parte, porque não atende só as editoras, mas também autores independentes e gente no Brasil inteiro. Então, de certa forma, eu acho que tenho muitos anos aí, tanto de Bookwire quanto, para mim, né, de aprendizados. E, assim, com um expertise, né, um suporte, o Cimei está aqui, que é o nosso head nessa área aí, muito bacana para a gente, tentando trazer assim, o que era de BOK2 para a cultura Bookwire, de ter o que a gente chama de encantômetro, né, atender essas editoras, esses autores com o nosso carinho de sempre. Então, é um desafio, mas estou animada. E a integração ainda está rolando? A integração está rolando, a gente continuou com o sistema da BOK2 enquanto a Bookwire se prepara internamente para que seja cada vez mais redondo, né? E aí esse desafio de API, de conseguir integrar as plataformas, é o que a gente está vivendo agora, porque a gente só quer lançar isso dentro do nosso sistema, do OS, quando estiver realmente perfeito. Assim, a editora entra lá e ela sozinha, se ela for um pouquinho mais safa, ela consegue fazer todo o processo, pedir o livro, chegar na casa dela, na casa do cliente. E como isso é um desafio grande, né, como os dois aqui podem falar bem, a gente só vai, de fato, lançar quando isso estiver perfeito. Mas, por enquanto, a gente segue trabalhando super unido, né? As equipes estão próximas, aí tem bastante gente, inclusive tanto da BOK quanto da Bookwire. Próxima pergunta? Pois é, vocês ficam falando de mim, agora tem que fazer pergunta. E aí, só para complementar o que a Joana falou, imagina só, Rafael e Wendel, eu ainda fico lidando com integração falando com alemão e inglês. Então, você imagina se é de fácil fazer um desenvolvedor entender o que a gente quer, né? Mas a gente vai indo. Mas pelo menos é um desenvolvedor alemão, né? Nesse ponto. Pois é. Eu ouvi vocês falando bastante aí dos desafios e deu para entender bastante das dores e do que vocês tiveram que fazer. O Wendel usou muito a palavra de pensar fora da caixa para encontrar soluções, encontrar maneiras de fazer. Mas eu queria tocar num assunto e queria que vocês fossem mais específicos ainda. Talvez esse para a Joana seja um pouco mais simples, mas eu vou deixar a batata quente na mão do Wendel e do Rafael.
o que exatamente pegou mais? Porque, olhando para o cenário como um todo, talvez vocês possam ter tido um monte de ideia do que fazer enquanto tinha loja fechada, para ajudar a fazer o livro andar dentro da cadeia e, de repente, ajudar que a loja fizesse a venda para o consumidor final, para que ela também tivesse alguma receita nesse processo e não simplesmente a editora levando o livro direto ao consumidor ou até no papel de vocês, levando o livro direto, mas fazer a livraria ter alguma receita nesse momento de pandemia. Mas o que pegou mais? Faltava a loja online para fazer? Aí, se tinha loja online, não tinha metadado. Se tinha algum metadado, não tinha o metadado completo. Ou se o metadado não estava completo, ou mais completo, mas a informação não era confiável. Ou se tinha tudo, de repente falava, caramba, não tem a capa do livro. Eu estou perguntando da ferida mesmo, onde é que doeu de verdade? Falou, caramba, se isso estivesse pronto. E aí, nesse sentido, até para deixar um recado, para dizer o seguinte, ninguém aqui nessa sala, ninguém no mundo inteiro quer outra pandemia. Ninguém quer. Mas a gente não sabe o que pode vir. Outros desafios podem vir. Então, de repente, qual é o recado para organizar a casa, deixa tudo pronto para na próxima dificuldade essa ferida não abrir de novo ou doer menos? Simei, a distribuidora Loyola, acho que... Bom, vou começar a responder aqui, Rafa. Posso, me permite? Tá com você, Wendel. O delay. Não, pode ir, Rafa. Você está com delay. Vai, Rafa. Você está aí presencialmente. Começa, Rafa. Vamos lá, então. Acho que tem gente aqui que talvez nem trabalhe com a distribuidora Loyola ainda, né? A gente tem uma particularidade no mercado, alguns conhecem como a distribuidora religiosa, dos livros religiosos, né? E os nossos clientes também, em boa parte, são livrarias religiosas, que estão muito mais despreparadas do que as livrarias normais, leigas. Quando eu digo que tem livreiros que não têm sistema, hoje, se entrar numa livraria leiga, é difícil você encontrar uma que não tenha sistema, que não tenha um controle. Na religiosa, não, é tudo no papelzinho ainda. Então, eles estão muitos anos-luz atrás. Então, esse desafio de cadastro não é só no início da pandemia, esse desafio é constante para nós e vai continuar sendo constante. Tem livreiros que não pensam nem em colocar sistema na livraria dele, porque tem ali 5 metros e não quer. E a gente vem batendo nessa tecla, que precisa ter um sistema, precisa ter um site, precisa ter informação cadastral. Por quê? Para a gente vender o livro, oferecer uma novidade, é muito mais difícil. Lógico que hoje a gente tem as tecnologias de WhatsApp, tecnologia do e-mail, tem várias formas a gente poder divulgar. Mas nada melhor do que o cara ter um sistema que ele entra ali e puxa as novidades do dia. Poxa, legal, tem um livro aqui do padre e tal, no religiosa, no caso, né? Ou do Paulo Coelho, sei lá, do Augusto Cury. Mas nós temos essa particularidade, porém, a gente trabalha hoje com 1.800 editoras em estoque. Então, assim, muitas não são religiosas. A gente vem fazendo esse trabalho de tirar a imagem da Loyola como uma empresa religiosa, porque a gente trabalha com muitas outras editoras e algumas até com exclusividade, né? Então, a gente devagarzinho vem entrando no mercado também. O Wendel acaba até me ajudando. O pessoal de editora, às vezes, fala aqui com o fulano de tal que ele vai te ajudar. Porque chegar na pessoa certa não é fácil. Para quem ganha um prêmio Publish News, recebe ligação todo dia, é fácil. Mas a gente vai chegar lá uma hora, então a gente encontra essa dificuldade de cadastro, de capa. O cara não tem site, ele não tem sistema. Para a gente é constante. A gente entende que as livrarias mais conhecidas no mercado já estão conectados, né? Não tem tanta dificuldade, ele recebe a informação muito mais rápido. Já o nosso perfil de cliente, ainda não. Então, a gente tem muito para fazer pela frente, a gente tem que se unir aí mesmo com plataformas de cadastro, metabooks, sistemas. Eu não estou aqui para fazer propaganda de ninguém, não, mas a gente eu me reúno constantemente com vários sistemas de ERP que trabalham com livrarias para a gente tentar criar essa conexão. Eu quero mandar os meus dados cadastrais para essas livrarias, porque, assim, Bíblia você vende em qualquer lugar. E tem livraria que não tem Bíblia. E muitas das vezes não vai ter porque não tem nem cadastro. Se não tiver a informação, o cara não é culpa dele, não é que ele não quer vender, ele quer vender. Mas se ele não tiver informação cadastral, ele não vai conseguir. Ele vê uma certa dificuldade. Não tenho. Essa é a resposta. Olha, não tenho. Então, a gente vê muito isso. Eu faço teste. Às vezes eu entro numa livraria, você tem um livro tal? Não tem.
Então, assim, a gente vem criando essas integrações, o Wendel frisou muito bem isso, para facilitar. Mas não é só integrar estoque, não é só integrar site, não, é integrar cadastro também. É mostrar isso para o livreiro, para que ele tenha essas informações que são muito importantes. Agora sim, Wendel, câmbio. Vamos lá. A dor. Quem fez a pergunta? Desculpa, que eu não. Quem fez a pergunta? Cimei. Cimei, a dor, cara, foi o seguinte, a gente até conseguiu na Catavento pensar em ações, foi bem rudimentar, mas a gente conseguiu, por exemplo, dar um site através do programa de afiliados para as livrarias. E a gente conseguiu arrumar internamente um sistema onde, se a livraria conseguisse vender para quem quer que fosse, ela ia lá na Catavento, retirava o pacote dela para entregar para o cliente dela. E o primeiro desafio que a gente entendeu que as livrarias não tinham o contato dos seus clientes, elas não tinham o cadastro dos seus clientes. Vou vender online, cadê a minha base? Como eu acesso essa base? Cadê lá minha lista de clientes com o número de WhatsApp para mandar para eles um link do meu site agora? Onde está esse cliente para eu vender pelo WhatsApp? Então, essa foi uma, assim, quando aconteceu, essa plataforma, ela teve venda, foi ter venda depois de 15 dias. Ela começou a ter venda de algumas livrarias, porque as livrarias não conseguiam se articular. Então, as livrarias que subiram no projeto, a gente percebeu uma dificuldade muito grande, né, de cadastro, cara, de cadastro da base de clientes, né, de conhecimento ali, quem é o meu cliente. Então, e que vai do que o Rafa falou, sistema. Então, a livraria não tinha sistema, a livraria não estava preparada de maneira nenhuma para poder acionar o cliente. Se não for o cliente que entra pela porta está aberta, eu não consigo acionar. Então, essa foi uma dor, assim, que me marcou muito, porque a gente ficou 15 dias ali esperando acontecer, os pedidos balcão não aconteciam, e isso começou a acontecer depois do 15º, 20º dia, que a gente percebeu, né, que tinha ali, que o pessoal começou a se movimentar. E teve livrarias que compartilhou conosco, que usou a Catavento como plataforma, que conseguiu fazer da venda pelo WhatsApp uma segunda fonte de renda até hoje, perene. Ela vende via WhatsApp muito perenemente, clientes que não vão na livraria, ela tem ativo até hoje. Mas a dor foi essa estrutura, estar preparado, né, não ter estrutura mínima de CRM, né, de sistema, para puxar uma lista de clientes, ter e-mail, ter WhatsApp e falar, a livraria está fechada, mas eu vou entregar o seu livro, tá? Eu vou te entregar, você compra aqui através do link, que esse pedido caía na Catavento, o Catavento podia entregar direto na casa do cara, né? Através dos correios, ou dos meios que tinha, né, eu entrego na sua casa. Isso começou a acontecer depois de 20 dias, e claro, depois se desenvolveu, o Catavento trouxe ali alguns cursos, pegou profissionais do mercado, cursos sobre WhatsApp, sobre venda em Instagram, em Facebook, e o negócio aconteceu, mas a principal dor foi essa. É isso, Jona? Tem algum comentário? Assim, acho que essa parte toda tecnológica, como eu comentei, né, ela é muito fácil para a gente, ela é muito redonda. O meu sistema, ele tem ele é quase a prova desse tipo de erro de falta de capa, falta de metadados, falta de contato, porque você só consegue aprovar um livro, a editora só consegue aprovar um livro que está cadastrado se ele estiver completo. Então, eu não consigo nem mandar para a loja um livro sem capa, porque meu sistema não aceita. E a editora vê isso na hora que ela cadastra como uma mensagem de erro, está faltando a capa. Então, de fato, assim, essa parte, toda essa dor que o físico tem, para a gente não existe. Eu acho que a dor é muito mais no sentido de, poxa, durante tanto tempo eu falei para vocês investirem em lançamento simultâneo, em pré-venda, no digital, em converter todo o catálogo, e agora vocês estão atrás de mim para fazer isso em 5 minutos. Então, é muito mais um mimimi, assim, uma coisa de, poxa, queria que tivessem feito isso antes, para agora a gente estar com tudo pronto, do que, de fato, uma dor, um problema, assim, que atrapalhou, né, a distribuição. E aí a gente vê que está faltando elas estarem mais atualizadas nessa parte que diz respeito a Loyola e Catavento, e, no seu caso, essa parte de, tipo, vamos acordar e fazer os dois juntos? Enfim, acho que o nosso tempo acabou já. Passamos até um pouquinho mais. Quero agradecer, Joana, Rafael, Wendel,
pela sua participação. E espero que vocês tenham curtido. Obrigada a você e melhoras, Wendel. Melhoras, Wendel.